Pessoal, hoje o tema da nossa live é manejo florestal ou crédito de carbono. Qual que é mais lucrativo? Eu vou convidar para participar aqui com a gente o Lucas e o Júnior. Deixa eu só chamar eles aqui. Enquanto isso, vão enviando aí pra gente de Boa noite, pessoal. Hoje temos um convidado especial aí para nossa live. Além de Lucas e Marianita aqui da Hemisfera Agro. Tá entrando aí o nosso convidado especial, o Júnior. Alô, Júnior, tá conseguindo ouvir? Opa, tudo bom? Tá escutando? Só não tá aparecendo para nós a sua câmera. Ah, tá, Aê, beleza. Boa boa. noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Tá um pouco só de eco, assim, parece. Pelo menos para mim, não sei aí para você, Marianita. Tá um pouco, mas dá pra entender bem. Mas será que é o meu aqui? Eu acho que é, Júnior. Agora parece que parou. Parou? Beleza. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Dessa vez uma live diferente. Estamos, além de nós aqui, Lucas e Marianita, da Hemisfera Agro Crédito Carbono, falando diretamente de Sorriso, Mato Grosso, com a ilustre presença de um dos nossos parceiros de negócio aí, o Júnior Tecchio, falando diretamente de Rondônia. O Júnior que tem um escritório ambiental lá em Rondônia e é nosso parceiro aí, prestando alguns serviços ambientais que complementam, né, o nosso trabalho aqui de crédito de carbono. E aí, então, Júnior, seja muito bem-vindo pela primeira vez aí na nossa live e vamos bater um papo aí sobre manejo ou crédito de carbono em cima da área de mata. O que é mais lucrativo? O que dá mais receita aí pro produtor rural, pro dono da propriedade rural? Até o final dessa live, você vai sair com essa resposta e eu tenho certeza aí que tem muita gente atenta para descobrir qual que é a fórmula certa aí entre crédito de carbono e manejo. Júnior, se apresenta aí para nós, então. A Marianita também, né? Se apresentar, porque também estamos ao vivo no Instagram do Júnior, no Instagram da Hemisfera, trocando os públicos aí. Opa, beleza. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aí. Boa noite aí a todos, né? Tem um pessoal falando aqui que parece que tá dando eco. Você tá dando eco aí? Como é que tá? Agora melhorou, Júnior. Aqui parou. Antes Melhorou? estava fazendo barulho e parou. Ah, então tá bom. Vou falar um pouquinho aqui, né, de mim, né, e daqui da empresa, né. Meu nome é Júnior e atuo aqui na região de Rondônia, né. Eu moro aqui em Porto Velho. Nós temos um escritório em Porto Velho e também na região de Alvorada, né, do Oeste, que é a região aqui do interior do estado. Atuamos há mais de 12 anos, né, no mercado. Trabalhamos com regularização ambiental e regularização fundiária, né, de imóvel rural. E, né, viemos atuando aí no mercado, né, no mercado agro aí já tem um tempo. Né? Trabalhamos dentro da regularização ambiental e fundiária, trabalhamos também com manejo florestal, licenciamento ambiental, né, de empreendimentos, a parte de desembargo, né, ambiental, que existe uma demanda muito grande, né, não só em Rondônia, mas como no Brasil todo. Né? E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre manejo, né? Manejo ou crédito de carbono, né? Qual que seria melhor, né? Aí no final a gente vai ter a resposta, né? Quanto à questão do manejo florestal, para a gente poder dar uma resumida assim, o manejo florestal ele é a forma de você utilizar, né, a floresta de forma sustentável, na qual pode ser dividido, né, entre a, a retirada, né, de produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Né? Então, os não madeireiros seriam sementes, essências, óleos, produtos medicinais, frutos, extrativos, enfim, existe uma gama, né, de produtos na Amazônia.
O que é mais difundido, o que é mais falado é o plano de manejo florestal, né? É madeireiro. E, assim, o plano de manejo hoje ele é uma forma eficiente, né, de você tirar a matéria-prima sem agredir o meio ambiente. E eu penso assim que toda imóvel rural que tem a possibilidade de fazer o manejo florestal, que tem esse ativo, né, seria de suma importância poder explorar, né, no caso, essa madeira, essa matéria-prima. E aqui no escritório mesmo nós temos várias perguntas, assim, muitos clientes entram em contato perguntando se poderia fazer, né, o manejo florestal juntamente com o projeto de carbono, né? E a resposta é sim, né? Depois vocês vão até comentar um pouco melhor sobre isso. Mas há possibilidade sim de fazer o manejo florestal e o crédito de carbono simultâneo, né? Então existe essa possibilidade. Hoje o produtor rural ele tem o potencial de estar explorando todos os ativos da propriedade. Então assim é muito recorrente as perguntas: mas vale a pena mais pecuária, agricultura, ou floresta, ou crédito de carbono? E o que vale a pena é tudo, né? Então assim se a propriedade rural tem a parte dela é aberta, que está área consolidada, que está destinada ao uso múltiplo e tem potencial para agricultura, para pecuária, e tem um remanescente de floresta, tem um remanescente de vegetação, e esse remanescente de vegetação tem potencial para manejo, se tem ou não tem, isso tem que ser verificado, mas existe potencial para crédito de carbono. Então, assim, hoje o produtor rural tem a oportunidade de utilizar, né, todos os ativos da propriedade para poder aumentar o faturamento, aumentar os ganhos, né, a produção, né, ter as safras, né, dentro do imóvel, né? Isso. Bom, antes de começar aqui, antes que eu esqueça de me apresentar, que hoje a gente tem a audiência do Júnior aí, né, em peso. Meu nome é Marinita Duarte, eu sou engenheira agrônoma e eu sou aqui da parte técnica da Hemisfera. Então, sou uma agrônoma que trabalha mais com mato do que com lavoura, por incrível que pareça. E é justamente isso, Júnior. Não tem uma. Não tem como comparar, igual eu falo, não tem como você comparar banana com laranja. As duas são frutas, mas são frutas diferentes. Então não tem como eu comparar, né? A gente até fez uma live no nosso YouTube e a gente compara lá crédito de carbono com pecuária. Só que você não vai fazer crédito de carbono na pecuária e nem pecuária na área de crédito de carbono. Porque, para quem não entendeu ainda, o tipo de projeto que nós trabalhamos aqui na Hemisfera são projetos RED, que é desenvolvido em cima da área de mata. Então, qual que é o nosso posicionamento? A nossa missão enquanto empresa é tornar as fazendas mais lucrativas. Como que você vai ter um negócio altamente lucrativo quando você tem uma área dentro do bioma amazônico que 80% dela tem que ser preservada? Então, assim, se você tem 80% da tua propriedade em área de mata e você não explora de nenhuma forma, não tem como você ter um negócio altamente lucrativo. E aí é onde entra essas alternativas. O manejo, tanto que o Júlio explicou aqui, tanto o madeireiro quanto o não madeireiro, né? Hoje eu vou focar aqui no manejo florestal, então de espécies florestais, o manejo madeireiro e o crédito de carbono. E você consegue trabalhar com as duas atividades dentro da tua área de mata. Boa. E a gente está falando aqui especificamente com o Júnior, que é nosso parceiro de Rondônia, e a gente aqui no Mato Grosso, porque tanto o manejo, que acredito eu, depois o Júnior pode até complementar, mas que é o mais lucrativo, quanto também o crédito de carbono RED, que é isso que a gente trabalha, é em cima do bioma amazônico, né? Então, para quem, né, não conhece a Hemisfera aqui, a parte do crédito de carbono, e para quem também está conhecendo o Júnior agora, a área de atuação é essa que a Marianita mencionou. É crédito de carbono do tipo RED em cima do bioma amazônico, onde 80% é a área de reserva. E aí, Júnior, até pegando um gancho, nós trouxemos aqui para debater na live justamente dúvidas de clientes, né? E quando a gente está atendendo um cliente e ele pergunta de manejo, a gente até fala, opa, fala com o especialista ali do manejo,
com o nosso parceiro Júnior, lá de Rondônia, porque aqui nós trabalhamos crédito de carbono. Então, o nosso escritório ele é focado só em crédito de carbono, em cima da área de mata do bioma amazônico, né? Que é o tipo RED que a Marianita falou. Mas chegam, é normal, porque quando a gente está falando de pecuária, quando a gente está falando de lavoura, a gente está falando da área aberta. E aí, quando a gente está falando de manejo e crédito de carbono, aí, peraí, estamos falando da mesma área, não são áreas diferentes. É a mesma área de mata, é o mesmo bioma amazônico ali, os 80% de reserva, ou até mesmo os 20% de excedente florestal, que é aquilo que o produtor pode contratar o escritório do Júnior para fazer um pedido de supressão dos 20%. Então, acaba que, diferente da pecuária e da lavoura, os nossos negócios eles são em cima da mesma área da fazenda. Agora, Júnior, quando a gente vai fazer um manejo florestal, será que isso atrapalha de fato o crédito de carbono? Que o crédito de carbono ele é em cima de toda a área de mata. Agora, o manejo florestal vai, pelo menos dos 80% de reserva, vai tirar toda aquela mata que não vai dar para fazer carbono? Explica um pouquinho melhor para isso, que é uma das dúvidas aí dos nossos clientes. Certo, beleza. Então, justamente, assim, existe até um preconceito contra essa questão, né, do manejo florestal, que vai derrubar a mata, vai acabar com a floresta e tal. Então, existe muitas pessoas que, por desconhecimento, acabam julgando e tem muita desinformação, né, principalmente na internet, né? E, assim, o manejo florestal, resumidamente, ele é uma retirada, né, de árvores, é um corte seletivo. Então, você vai tirar ali algumas espécies por hectare e quando é feito o manejo florestal, é feito um inventário florestal 100% na área, na qual vai ser inventariada, né, todas as espécies comerciais e não comerciais, e ali vai ser feito um corte seletivo, ou seja, existe um limite para que a legislação, né, impõe, né, para retirada de madeira. Então, assim, hoje eu posso tirar até 25 metros cúbicos por hectare. Então, só para você ter uma ideia, às vezes uma árvore só dá essa volumetria. Então, assim, hoje a média, mais ou menos, vai depender muito da região e da mata, mas assim, tiraria aí em torno de 4 a 5 árvores por hectare. Aí a gente está falando no universo aí de 300 a 400 indivíduos a partir de 15 de diâmetro por hectare. Então, assim, a floresta, ela tem um potencial muito grande. O manejo florestal não é um corte raso, ele é um corte seletivo. Então, é retirado ali essa madeira, né, de forma sustentável. E um novo ciclo de corte só é permissível daqui de 30 a 35 anos. Então, assim, a floresta fica em pé. O pós-exploratório, assim, já teve várias pesquisas, várias coisas, e, assim, coisa de 2, 3 anos depois, praticamente não vê nenhum dano, assim, a própria floresta ela tem o poder de se regenerar, tá? Então, madeira vai ser, com o tempo, vai ser permissível um novo ciclo, né? E outra coisa também, a retirada de madeira, ela só é permissível acima de 50 de diâmetro, né? Então, indivíduos abaixo disso fica todo ali como remanescente, como corte futuro. Existe também as árvores que são proibidas de corte. Existe também as porta-sementes, ou seja, a floresta ela fica em pé. Tá? Então, o manejo florestal, de forma alguma, degrada o meio ambiente e é um uso sustentável. É uma forma de você estar retirando a matéria-prima ali de forma sustentável. Falando de crédito de carbono, no meu entender técnico, na verdade, o manejo florestal contribui, né? Porque quando você faz a retirada de árvores e você permite a abertura do dossel, então existe a incidência de luz e você oportuniza outros indivíduos de estar se desenvolvendo, né? Então existe ali, mexe no banco de sementes, há uma possibilidade de espécies que até então não conseguiriam desenvolver devido ao sombreamento estarem emergindo e enfim. Quanto à questão de captação, de incorporação de carbono na biomassa, só faz aumentar, né, com a exploração. Então,
eu vejo, né, assim, que existe essa desinformação, mas na verdade é totalmente ao contrário, que sim, respondendo a pergunta, né, pode sim ser feito simultaneamente, pode ser feito posteriormente ou antes, não tem nenhum problema. Os dois agregam de forma até, inclusive, monetária, né? Então, assim, uma coisa agrega a outra, né? Exatamente. Marianita, pegando esse gancho, você podia explicar para o pessoal que é muito legal e é polêmico esse tema, que é o seguinte: isso que o Júnior falou, quando abrem-se, extraem-se as madeiras e abrem-se as clareiras, dá espaço para novas espécies ali surgirem, né? E aí tem aquela diferença. Pô, mas o RED, como que uma área de mata que está em clímax gera crédito de carbono se já está em clímax? E daí tem essas clareiras que vêm as novas espécies ali, que elas sim estão capturando, mas o RED captura, né? Isso era legal pontuar para o pessoal aí de casa. Boa. Essa é polêmico, porque eu não quero mudar de assunto, mas eu acho que vale trazer aqui a comparação que as pessoas fazem. Ah, mas a soja, ela captura muito mais carbono do que a floresta. Porque a floresta, ela já está em estágio clímax, então ela não está capturando. O que ela está capturando de CO2, ela está utilizando ali o que ela está capturando de CO2, ela usa ali no processo de fotossíntese e a relação é equilibrada, não tem mais crédito. Aí é onde está a grande pegadinha do RED. O que é RED? É redução das emissões por desmatamento e degradação. O próprio nome ele explica. Então, você está reduzindo as emissões quando você faz com que aquela área não seja desmatada ou degradada. O que quer dizer? O que está diretamente ligado a quantos créditos de carbono uma área gera? Logicamente, a tipologia, então, o tipo daquela vegetação, isso é fato, mas o fator primordial é o risco que aquela área tem de ser desmatada. Aí é onde a gente vem. Uma área de mata no meio de um monte de mato, uma área extremamente afastada no meio da Amazônia, ela não tem risco de ser desmatada. Os vizinhos não estão abrindo ali, não passa incêndio, não passa nada. Agora o Júnior, ele tem um produtor ali na região ali, por exemplo, Machadinho do Oeste, aquela região que tem muita abertura de área, ali em Ariquemes, por exemplo. Essa área de mata, ela tem um risco de ser desmatada, que é isso que a gente calcula. Quando o produtor ele protege essa área desse risco que é inerente à propriedade dele, cada propriedade tem um risco, ele está fazendo com que aquela área não seja desmatada. Ou seja, o carbono ele já está fixado na matéria-prima, ele já está fixado ali na madeira. O que você está fazendo é manter ele preservado. Porque o que acontece quando passa um incêndio florestal ali? Aquele carbono que ele está armazenado, estocado, que ele está estocado no material lenhoso, ele volta para a atmosfera. E quando a gente faz o manejo florestal, o carbono ele não volta para a atmosfera. Você corta seletivamente espécies. Então, veja, eu até anotei aqui que o Júnior falou. Numa média ali de 360, mais ou menos, indivíduos que você pode ter acima de 50 de diâmetro, você vai tirar ali de 3 a 4 por hectare. Então, assim, é baixíssimo quando a gente para observar. Você vai tirar aquele material lenhoso, ele vai para uma finalidade específica, seja móvel, seja construção, seja o que for. Ele não queimou, aquele carbono ele não voltou para a atmosfera, ele continua fixado em algum lugar. E você abriu uma clareira, que aí é onde o Lucas falou. Você vai plantar, você vai dar espaço para que indivíduos que estão ali naquele banco de semente, eles nasçam. E daí sim, essa espécie que ela está nascendo, que ela está crescendo, a relação de captura de CO2 dela é muito maior do que o da utilização. E ali sim você tem captura de CO2. No RED é redução. Só que como teve indivíduos extremamente selecionados, essa captura também não aumenta em tanta quantidade de carbono, porque são atividades extremamente pontuais. Então, eu estava conversando com o Júnior, quando a gente observa um manejo florestal que ele foi muito bem feito, dificilmente você consegue olhar a área e saber que ela foi manejada. Por exemplo, a gente que trabalha muito com geoprocessamento, a gente sabe que aquela área foi manejada porque a gente tem as bases de dados que fornecem essas informações. Que daí tem as licenças, tem os campos que foram manejados.
Ao contrário, por exemplo, de quando é uma área que ela vai para supressão, que é aqueles 20% que o produtor tem direito, que ele faz ali, muitas vezes, a exploração de madeira antes de fazer a supressão, o manejo ele é mais pesado. Ou situações que a gente já viu também de manejos extremamente mal conduzidos, que daí o pessoal degrada a área. E aí, como diz, são pontos atípicos que podem acontecer, mas não é a maioria aí dos produtores que realiza atividade de manejo. Boa. Não, Ô, Júnior, e pode falar. aí você poderia explicar para nós, para de repente a audiência da Hemisfera que está aqui e quer saber, né? Pô, dá para fazer então crédito de carbono e o manejo ao mesmo tempo? Como que está funcionando hoje o processo do manejo? Vamos supor que alguém queira contratar aí a IP Soluções Inteligentes para desenvolver um projeto de manejo na área, já está fazendo carbono aqui, sabe que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Como que é o processo aí de forma resumida, né? Para o pessoal de casa entender. Isso, primeiramente, né, é feita uma análise documental, mas aí o imóvel já está passando pelo crédito de carbono, né, pelo projeto, então a documentação já estaria ok. É feita uma visita na área para ver se tem madeira, né, porque nem tudo que reluz é ouro, né, então assim, né, não é porque tem ali, está tudo verde, tem floresta que tem madeira. Às vezes pode ter madeira ou não, e aí então assim, a gente vai até a área, identifica, é feita ali uma vistoria prévia, né, para a identificação da quantidade e qualidade dessa madeira, né, para ver se torna viável, se é apto para o projeto ou não. E aí depois é feito, né, os procedimentos técnico-administrativos, né, é feito um inventário florestal 100%, então é feito um inventário toda a área, né, aí dependendo do tamanho do imóvel é dividido, né, as UPAs, as UTs, enfim, é tudo feito procedimento técnico. Então, de forma resumida, seria isso, né? Então, assim, tanto com a documentação apta, tendo vegetação, né, remanescente, e essa vegetação tendo ali apresentando a viabilidade, tendo a quantidade e a qualidade de madeira suficiente, já se torna apto e é possível já dar andamento. Lucas, contribuindo. Só complementando aqui só um pouquinho. Existe uma certa dificuldade, por exemplo, para os projetos de carbono, que, diferente um pouco para os projetos de manejo, que é um pouco diferente dos projetos de carbono, que, por exemplo, às vezes um projeto de carbono não tem acesso, né, até aquela localidade, ou o acesso é um pouco restrito, e para a retirada da madeira, né, então, se eu vou fazer o projeto o plano de manejo florestal, e aí tem que ter, né, estrada para poder tirar essa madeira, então tem que ter acesso. Aí tudo é analisado, a viabilidade, se às vezes não tem estrada, quantos quilômetros tem que fazer para chegar até aquela estrada, para a estrada chegar até o local para a exploração e escoamento daquela madeira. Às vezes o escoamento pode ser por rio, mas aí tem que ver se o rio é navegável, então tem que ser visto uma série de outros fatores também. Mas tudo é possível, né? A gente brinca aqui, né, no escritório falando assim que o problema, entre aspas, do crédito carbono é que não dá para ver o caminhão de carbono saindo da fazenda. Então o produtor não enxerga o carbono físico. Mas agora eu acho que o problema maior é que o caminhão de madeira lá da área, né, Júnior? Essa parte logística aí é um custo alto, né, do trabalho de manejo, né? É um custo alto e é muito relevante na hora da viabilidade. Então, tudo tem que ser pensado, né? Porque essa madeira tem que sair dali de dentro, ela vai ter que ser comercializada. Quem for comprar também vai fazer esses cálculos e, às vezes, é investido um dinheiro alto, né? O investimento hoje do projeto carbono é muito alto. E aí tudo Do isso tem que ser... manejo, você disse. Desculpa, do crédito de carbono também, né? São investimentos relevantes, né? E daí tem que ser visto. Mas é do projeto de manejo, né? Então tem que ser tudo visto isso antes, né? Bom, Lucas, duas coisas aqui que vêm a somar com o que o Lucas falou, com o que o Júnior falou. Primeiro, dos aspectos logísticos. Então, antigamente é complicado falar que o antigamente era até ano passado, né, Lucas? A gente tinha projetos de créditos de carbono muito grandes, então projetos de 300, 400 mil hectares,
em lugares, como o Júnior falou, lugares assim com acesso logístico bem precário. E esses projetos eram conduzidos. Quando a certificadora Verra, então, para quem não sabe, a Verra ela detém 70% do market share do mercado de crédito de carbono voluntário. Ela é uma certificadora internacional, fica sediada em Washington, está presente em mais de 100 e tantos países aí que reconhecem e trabalham com crédito de carbono. Não é só RED, tá? RED é o que a gente trabalha, então existem diferentes outros tipos de escopo de crédito de carbono. Mas a Verra, ela fez uma atualização de metodologia. Então, hoje, a gente calcula o risco inerente da propriedade. E o que a gente tem visto? As propriedades aí de 300, 400 mil hectares, que eram afastadas, que eram as grandes fazendas de carbono, elas vão deixar de existir. Porque essas áreas, e que a gente sempre se posicionou no mercado, elas não têm um risco tão eminente assim de ser desmatado. É difícil você chegar lá. Então, é difícil você chegar, é difícil o fogo chegar também, é difícil a degradação chegar. O que não acontece, por exemplo, com o produtor rural, que tem ali 500 mil, ou até menos, hectares de mata, que tem risco. E aí, lógico, crédito de carbono não é para todo mundo? Não. Se for, falo muito. Se tudo é crédito de carbono, nada é crédito de carbono. Então, é igual o Júnior falou, não é porque você tem uma área de mata no bioma amazônico que ela dá para gerar carbono. Nem tudo que é ouro, né, Júnior? Então, a gente precisa analisar e ver se aquela área ela tem viabilidade. Então, assim, Ou manejo, né? Fazer manejo. então, assim, eu tenho que analisar se aquela área sua tem viabilidade. Então, as pessoas acham que porque tem uma área de mata no bioma amazônico, automaticamente elas vão gerar crédito de carbono. Não, não é assim que funciona. A gente precisa de uma viabilidade para isso. Só que diferente do manejo, que precisa em loco detectar essa viabilidade, a gente faz isso de forma remota, porque a gente tem os mapas de risco que a certificadora disponibiliza, onde a gente consegue saber quanto que aquela área está gerando e qual que é o potencial de receita anual dela. Então, acaba se tornando um pouco mais fácil. E aí, outro ponto que o Júnior falou é da questão do inventário. Essa aqui, Lucas, é para aqueles clientes que chegam já do manejo, então aqueles clientes que já são madeireiros, que já entendem muito da parte do manejo e estão se inserindo no mercado de carbono. Quando a gente parte para o inventário, a primeira pergunta que o cliente faz, o cara que tem manejo, Júnior, é assim: o inventário é igual ao do manejo? É 100% da área? Aí ele explica, não, o inventário para carbono, ele é um inventário amostral, ele não é um inventário total. Porque eu não preciso conhecer todos os indivíduos igual eu preciso conhecer no manejo. Por que você precisa conhecer no manejo? Porque você tem que justificar quais são os indivíduos que tem naquela área, por que você selecionou o indivíduo para ser feito a coleta dele, todos esses aspectos. Quando a gente parte para o carbono, a gente faz o estudo de tipologia, então vê se aquela área tem um ou mais tipos de tipologia, qual que é o tamanho daquela área, qual que é a disposição, e aí a gente vai trabalhar com o inventário amostral, que é o inventário que são, se posso explicar de uma forma simples, sortear parcelas dentro daquela área. A gente vai, essas parcelas, que são parcelas menores, às vezes de 100 por 250, ou de 1.000 por 250, a depender do tipo de amostragem que a gente escolhe, aí sim, a parcela, que é muito menor que uma unidade de produção do manejo, essa parcela a gente inventaria de uma forma total, mas é um inventário amostral. Então, são pontos de diferença aí. Tanto é que a gente já até visitou uma fazenda, né, Marianita, que tinha manejo e carbono. E aí as árvores estavam etiquetadas, né? A etiqueta do manejo era de uma cor e a do carbono era outra. Então as duas coisas caminham ao mesmo tempo. E óbvio, aí tem algumas diferenças, né? Que o Júnior comentou. Para fazer a análise de viabilidade do manejo, tem que ir na área, do carbono não. Então, ambos têm, né, seus prós e contras, mas são complementares e são fontes de receita a mais aí dentro da fazenda. Agora, Júnior, a gente estava comentando, né? O manejo ele é feito num período, óbvio que tem uma quantidade, né? Você não pode, numa área, manejar ela toda de uma vez, né? Daí você pode explicar melhor isso. Então você vai manejando aos poucos, mas chega uma hora que você já manejou tudo e aí tem um ciclo, né? Para você manejar de novo. Como que funciona aí para o pessoal entender? No caso, assim, vai depender do tamanho da área, né? Então, assim, existe, por exemplo, assim, as unidades de produção anual, as UPAs, né? Então, é UPA única,
são várias UPAs, né? Mas, por exemplo, assim, hoje você pode fazer um novo ciclo de corte entre 30, a média, tá? De 30 a 35 anos. Então, se eu fiz um manejo numa área, ela tem UPA única, agora no ano de 2025, eu só vou poder voltar nela em 2050 ou 2055, né? Desculpa, 2055 ou 2060, né? Então, assim, é um período bem longo, né? Mas é um período, assim, que a floresta teria o potencial de se recuperar, né? De se regenerar, para que aquelas árvores que foram levantadas, né? Os indivíduos que foram levantados, que ficaram como corte futuro, tenham a possibilidade de chegar naquele diâmetro mínimo e ter um novo ciclo de corte. E aí o manejo florestal, ele é essa modalidade. Então eu posso tirar até 25 metros cúbicos, né, por hectare. Então, e aí eu posso só voltar na área depois desse período. Aí eu gostaria que vocês, por gentileza, explicassem também sobre o crédito de carbono, ele é assim também, ou de que forma que funciona? Bom, eu só vou fazer um parênteses, daí a Marianita pode explicar a parte técnica, mas aí o cliente que não entende do manejo pode falar, pô, eu vou fazer o manejo hoje, só daqui a 30 anos eu vou poder manejar a minha área de novo. Tem cliente que não consegue enxergar a parte boa, né? Acaba trazendo as objeções. Só que se você não... Mesmo que o próximo ciclo seja daqui a 30 anos, se você não fizer hoje, você também não vai fazer daqui a 30 anos. Ou seja, assim, dá para aproveitar o manejo hoje. Então, dá para ganhar com ele hoje. E aí, daqui a 30 anos, aí entra o carbono no meio e você vai ganhando anualmente, né? Que a Marianita pode explicar aí. Mas, então, assim, todo o que a gente quer trazer de principal aqui para essa live é que todo negócio tem seu ponto bom e seu ponto não tão bom, né? Por exemplo, o ciclo do manejo é muito longo. Mas se você não fizer hoje o manejo, você não vai ganhar com isso. E é uma possibilidade de tirar receita dentro da área de mata, ao mesmo tempo que o carbono. E aí, de fato, né, Júnior, o carbono, o ciclo dele é anual, são por safras. A Marianita pode explicar aí para o pessoal. Eu vou puxar a sardinha para o manejo aqui. Outra coisa, dificilmente você vai conseguir manejar, então fazer as suas unidades de produção anual de 100% da tua área de cara. Então, você não vai fazer manejo florestal de 100% da tua área. São casos raros que a gente tem, Lucas, mas eu acho que vale contar. Tem uma família, tem propriedade aqui no Mato Grosso há muitos, muitos anos. Eles já são madeireiros há muitos anos, são referências, trabalham com exportação e tudo. E um dia eu escutei isso e eu falei, cara, que legal. Eles têm tantas propriedades que quando eles terminarem de conseguir manejar 100% da área, que eles fizer o primeiro ciclo, que eles voltarem, a primeira área já vai ter regenerado e eles vão poder começar a fazer manejo de novo. Então, assim, lógico, é um caso extremamente pontual. É o negócio do grupo. O negócio deles é esse. Trabalhar com madeira e eles são referência a nível de exportação, atender mercado europeu e tudo isso. Mas, assim, eles não manejam 100% da área. Então, dificilmente, a gente tem até casos de clientes que têm propriedades menores que já estão no manejo há 5, 6 anos, que agora que está terminando o ciclo. Então, assim, não foi uma receita que ele teve por um ano. Foi 5, 6 anos ali que ele teve aquela recorrência. Mas aí fez o ciclo e você só vai voltar naquela área depois desse período aí que o Júnior explicou. Agora... Só um parênteses, a gente tem bastante, inclusive, cliente que é madeireiro e agora está entrando no mercado do crédito de carbono. Então, aproveitou o manejo ou aproveita ainda, mas isso há muitos anos e agora está entrando no carbono. Então, a gente até tem, né, Júnior, clientes em comuns aí que são madeireiros e agora entrando no carbono. Isso é muito legal. Mostrando cada vez mais como uma coisa não anula a outra, e sim se complementam. Antes de entrar no assunto do carbono, tem também casos de clientes que no manejo entraram no carbono e começaram a ter a receita do carbono, daí observaram o mercado e viu que o preço da madeira não estava tão legal. Se ele conseguisse esperar, ele, na projeção que ele fez, no longo prazo, ele vai ganhar mais. O que ele fez? Pausou o manejo, não vai manejar agora,
vai estar com receita ali do carbono, continua tendo receita em cima daquela área, e lá na frente, quando a madeira atingir o valor que ele acha que tem que ser, ele vai voltar a minerar. Mas ele está numa situação confortável, ele está tendo outra fonte de renda nessa área, então ele pode se dar ao luxo de fazer isso. Então ele tem esse poder de escolha, entendeu? E isso é por quê? Porque ele está tornando da fazenda dele. Ele não é esse caso aí que a Marina está falando, não é um produtor apaixonado por. Ah, eu sou apaixonado por manejo, ou eu sou apaixonado por carbono, sou apaixonado por gado. Não, é empresário. O cara está visualizando o que dá mais lucro. Se o carbono baixar, o cara tem um manejo, ele vai tocar o manejo. E se o manejo baixou e o carbono tá dando, ele toca o carbono, segura o manejo. E aí por quê? Porque ele tem várias fontes de receita dentro da fazenda dele que permite que ele tenha esse leque de opções que ele possa fazer essas estratégias. Diferente de uma fazenda que o produtor não explora a área de mata e faz pecuária, por exemplo. Ah, daí tá no ciclo da baixa da pecuária. Aí o que faz? Ah, tem que vender o gado no preço ruim que tá, porque tem que pagar as contas da fazenda. Então, quando a gente traz aqui o Júnior para falar de manejo, quando a gente está aqui falando de crédito de carbono, não é que a gente é uma coisa ou é outra, ou a gente é apaixonado. A gente está trazendo mais soluções de receita para a fazenda. Que o nosso intuito, tornar as fazendas mais lucrativas, acredito que do Júnior também, é isso. É ter inúmeras fontes de receita para que o produtor rural extraia o máximo da sua propriedade. Boa. Então, respondendo aí o que o Júnior perguntou sobre o carbono, como funciona o carbono? O carbono, a gente vai desenvolver um projeto. Depois que você desenvolveu esse projeto, que executou ele no campo, que ele foi auditado, esse projeto, pela certificadora, ele tem vida útil de até 40 anos. Quer dizer que 40 anos você vai ter que gerar ou vai gerar automático o crédito de carbono? Não, são coisas diferentes. Uma coisa é a validade do projeto, outra coisa é a geração do carbono. Ok, então eu posso ter vida daquele projeto de 40 anos. Como que funciona a emissão das safras? Essas safras, elas são emitidas anualmente. Então, todo ano, toda vez que você quer emitir essa safra, você pode fazer uma vez ao ano, ou pode deixar acumular e fazer, por exemplo, de 3 em 3 anos e emitir daquele período todo. Então, toda vez que você vai emitir essa safra, você vai fazer um MRV, que é o monitoramento, relato e a verificação daquela área. Então, tem que ter os relatórios que você está acompanhando aquela área, faz uma verificação nova, vem uma empresa, acompanha toda a área e aí emite a tua safra. O que quer dizer? Que todo ano você tem uma safra de carbono. Se a sua área continua preservada, se ela continua ali, né, se ela não pegou fogo, se ela não foi desmatada, você continua tendo aquela safra de carbono. Então, às vezes, no curto prazo, então assim, eu já vi produtor achar R$ 500 mil, R$ 500 mil, R$ 300 mil por ano numa área de mata, pouco. Olha, é que você está olhando o curto prazo e você está condicionado a comparar com outros tipos de negócio que você tem. Qual que é o nível de esforço que você tem que fazer? Ou qual que é o nível de energia que você tem que colocar para, por exemplo, em quantos caras você tem que estar para uma lavoura de sobrar limpo 300 a 500 mil por ano? Entendeu? Por isso que a gente não pode comparar uma coisa com a outra. São coisas totalmente diferentes, né? Então, respondendo, são safras anuais que você emite ali, então você acaba tendo uma recorrência muito maior. Quanto manejo, você vai fazer aquele corte daquela área. E você só vai poder voltar naquela unidade de produção anual daqui 30, 35 anos, o crédito de carbono, todo ano você tem aquela recorrência ali de comercialização dos créditos, de emissão daqueles créditos e comercialização deles no mercado. Boa. Júnior, Muito você bom. podia contar um pouco para nós, você que está mais dentro aí do mercado, hoje o manejo, ele está dando uma receita boa, ele está lucrativo, não está? A gente sabe que muitos casos são para exportação. Como que está esse mercado? Está aquecido? Olha, o mercado da madeira, ele acompanha a construção civil, né? Então, assim, quando o mercado está aquecido de construção, aí o preço da madeira também acompanha, então a demanda às vezes é alta, né?
O que o pessoal vem falando é que no momento assim está um pouco frio, né? Mas isso é sazonal, isso é periódico, né? E assim, mas numa média, o mercado madeireiro ele tem uma demanda crescente, tá? E recorrente. Então assim, hoje vai depender muito da região, mas existe viabilidade, o potencial é grande e, assim, eu vejo que em todos os estados hoje que compõem o bioma amazônico, é um mercado assim que está todo ano cresce um pouco, né? Embora tenha os seus altos e baixos, mas tem viabilidade. Hoje o manejo florestal ele é viável, né? E a E, partir de quantos hectares, Júnior, que, por exemplo, se chegar uma demanda aí no seu escritório, uhum, bioma amazônico, tem área de mata, tudo documentado, a partir de quantos hectares que você fala que vale a pena fazer a análise, que tem que ir a campo, né? uhum. Hoje, assim, vai depender da quantidade e da qualidade da madeira, né? Porque embora você pode estar tirando 25 metros cúbicos por hectare, tem floresta que não dá isso. Então, assim, às vezes nem chega a isso, né? Então vai depender muito também da qualidade, quais as essências que ali se encontram. Mas, assim, numa média, assim, a partir de 100 hectares, tá? Já existe viabilidade. Porém, existem projetos aqui, inclusive na minha região aqui, a partir de 50 hectares. Então, assim, tudo vai depender, tá? Mas, assim, hoje a partir de 50 já começa a ter viabilidade. Olha aí a vantagem do manejo agora frente ao carbono, porque aqui na hemisfera, para a gente fazer uma análise de viabilidade de uma área de mata é a partir de 1.000 hectares. Área de 1.000 hectares de área de mata, né? E o Júnior já está trazendo a informação aí que é a partir de 500, 100, óbvio que tem que analisar, mas já tem a possibilidade de fazer uma análise de viabilidade aí para tornar a operação de manejo lucrativa, né? Mariana, você falou alguma coisa? Não, eu tava falando, né, enquanto a gente precisa de no mínimo 1.000, um júnior com 100 hectares, às vezes já consegue trabalhar com manejo. Então, assim, o carbono, a gente precisa. É a mesma coisa que o manejo, a gente precisa analisar a viabilidade financeira, mas áreas de 1.000 hectares, que é o nosso mínimo para analisar, já vislumbrando um projeto agrupado. Então, colocar essa área em um projeto que vai ter mais produtores, que não vai executar sozinho. E aí, pensando em não montar aqueles agrupamentos enormes, com muitos produtores, daí começa, a gente escutou uma vez de um produtor que já está num agrupamento há muitos anos, né? E ele falou assim para nós, olha, se colocar muito produtor no agrupamento, não vira agrupamento de carbono, vira reunião de condomínio, então toma cuidado. Então, por essas questões, assim, que é mais questões organizacionais, né, acaba limitando aí, colocando a régua um pouquinho mais acima. Lógico, se você for procurar, você vai ver projetos no mercado de 70 produtores agrupados, cara com área de 30 hectares, 40 hectares, 50 hectares, porque não tem um mínimo por metodologia. Não tem, a metodologia fala o mínimo. É bom senso, é viabilidade financeira, e o nosso perfil de posicionamento é esse, porque é o que a gente entende que vai funcionar bem. Então, crédito de carbono é muito reputacional, então a gente tem que cuidar com quem está envolvido, com o monitoramento da área e tudo isso, para que aquele projeto ele persista ali no mercado e ele tenha êxito, né? E não vire aí uma notícia triste e sensacionalista, né? Boa. E abrindo aqui, eu perguntei para o Júnior do mercado, então vou abrir um parênteses aqui, Júnior, contar um pouquinho para a tua audiência também sobre como que está o mercado do carbono hoje. A gente está dentro aqui, o que a gente enxerga, né? Então hoje a demanda pelo crédito de carbono, especialmente o crédito gerado em cima da área de mata, está tendo uma procura cada vez maior, até porque no Brasil agora virou lei. Em dezembro de 2024 foi sancionada a lei que determina que empresas que emitam acima de 25 mil toneladas de CO2 ano, elas tenham que compensar reduzir suas emissões através da compra de uma licença de poluição
e também uma porcentagem em créditos de carbono. Isso quando a gente fala do SBCE, né, que é o Sistema Brasileiro de Comércios de Emissões. Então, está tendo uma demanda crescente, isso pelo mercado regulado, fora que já existe, né, o mercado que a gente já atua há anos, que é o mercado voluntário, onde as empresas, principalmente as internacionais, compram o crédito de carbono por vontade própria, digamos assim, ou porque ela vai ter alguma estratégia de marketing envolvida ali, ou porque precisa colocar num relatório de sustentabilidade, uma empresa muitas vezes listada na bolsa, ou com investidores, ela precisa demonstrar isso para o mercado, ou porque já existem linhas de crédito com juros mais baixos para empresas sustentáveis, ou seja, empresas que zeram as suas emissões. Então, a demanda vem crescendo. Antes era só o mercado voluntário, agora temos o mercado obrigatório também. Isso abre uma porta aí enorme de novos compradores. E hoje a gente tem o crédito de carbono RED, que é isso que a gente trabalha aqui na Hemisfera, cotado aí numa média de $10, ou seja, R$ 60. E cada hectare, o Júnior até deu um exemplo ali, e eu vou dar esse gostinho, Marianita, para a audiência do Júnior aí. Comprar A fio gente, história. Sexta a gente, briga do escritório, Lucas passou média. Depois sobe é, pra. a gente não gosta de passar média, por isso até que a gente faz uma análise de viabilidade em um dia, desde que a pessoa se cadastrou no nosso site, em um dia a gente já entrega a análise de viabilidade com a quantidade exata de crédito de carbono. Mas tem muita gente que se confunde. Quer dizer que 1 hectare tem 1 crédito de carbono? Não. 1 hectare ele pode não gerar nada de crédito de carbono, porque daí não tem pressão de desmatamento. Pode gerar 1, pode gerar 5, pode gerar 10 créditos de carbono ou mais, né? Tem casos que mais, por hectare. E aí cada crédito de carbono cotado a $10, né? Numa média aí, aproximada de R$ 60. Então, como o Júnior falou, e como a gente também mencionou de uma outra fazenda que a gente visitou, o manejo tem seus ciclos, né? O mercado do manejo. Então, às vezes está na alta, às vezes está na baixa, acompanha ali a construção civil. O carbono também tem seus ciclos. Não vou dizer que nos últimos anos estava na alta na alta histórica, não estava, mas agora oferta e demanda, né? Vem a demanda de novas empresas, tende a crescer. Então, se a gente pudesse. No mercado. Oi? Desde a pandemia, a gente teve um boom no mercado. Então, quando a gente olha os gráficos, saltou de comercializações médias de 3, 5, 6 dólares, para na pandemia isso ir para 10, 12, 15 dólares. Isso quando a gente fala aqui no Brasil, o crédito de carbono, ele já é, para quem não sabe, comercializado desde 2012. Né? Tem projetos, na verdade, saiu um vídeo no nosso Instagram, desde 1999. Tem um projeto aqui no Mato Grosso de crédito de carbono. É uma outra modalidade, é o de ARR de reflorestamento. Existia a Verra, ele era no MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da UNFCCC, no mercado obrigatório, e quando você segue parâmetros de mercado, você consegue transacionar esses projetos para certificadoras. Então, o que eles fizeram? Trouxeram esse projeto que estava no MDL para dentro da Verra. Então, dentro da Verra, que nasceu em 2012, nasceu em 2007, mas até ter todas as metodologias, 2012, tem um projeto de 1999. Que gera desde 1999, porque ele veio do MDL. E aí quer dizer que desde o nascimento da Verra, em 2007, o crédito teve na alta? Não, é ciclos, é cíclico, igual o manejo. Então, eu acho que a maior lição que a gente quer trazer aqui nessa live é que é possível sim fazer o manejo junto com o crédito de carbono. Uma coisa não anula a outra. São estratégias complementares justamente para você ter uma fazenda altamente lucrativa e você poder adotar a estratégia de pausar o manejo e fazer o carbono, ou pausar o carbono fazer o manejo. Então, o que a gente quer trazer são várias possibilidades aí para vocês se aprofundarem, e aí a gente deixa aberto, né? Tanto para a audiência do Júnior que quiser fazer uma análise de viabilidade aqui com a nossa empresa, a gente consegue atender essa análise de viabilidade através do nosso site, www.hemisfera.com.br. Basta acessar lá e se cadastrar, ou procura o Júnior aí, né? O Júnior tem a ponte direta aqui conosco.
quanto também, né, Júnior, a nossa audiência aqui, que pensa em fazer manejo, a gente tem muitos produtores aqui, o nosso foco é crédito de carbono para produtor rural. Podem procurar a gente ou acessar aí as redes sociais do Júnior, que é a IP Soluções Inteligentes, que o Júnior com certeza vai estar à disposição aí também para fazer as análises de viabilidade do manejo. Júnior, quer dar uma palavrinha aí antes da gente Não, concluir? não, eu só queria agradecer, né? Agradecer aí a vocês ao convite. Estou à disposição, né? Para a gente trazer aqui outros temas, né? Outros assuntos. E quem quiser nos seguir também lá na página do Instagram, né? Para acompanhar ali, a gente também volta e meia publica ali algumas coisas relacionadas a questões ambientais e fundiárias, né? E assim, só complementando, assim, que é justamente o tema, né, da nossa live, porque às vezes os clientes eles ficam fazendo comparações, né? Então, assim, só para resumir que ativos diferentes, né, têm preços diferentes, e isso se agrega e chega lá no final e fala, ó, o meu faturamento de 2025, 26 é isso ou vai ser isso, né? Então, assim, hoje a gente percebe que quase que a maioria dos proprietários talvez deixa a desejar ali, fica não consegue extrair 100% hoje do que a propriedade rural poderia dar, né? Então, assim, o nosso objetivo aqui é informar, é levar para o produtor que existe sim a possibilidade de aumentar a produtividade, né? Então, eu posso ter uma safra florestal, eu posso ter uma safra de carbono, eu posso ter uma safra de gado, de lavoura branca, enfim. E isso isso é possível, né? Isso está tudo agregado sem nenhum prejudicar o outro, né? Então é isso. Boa, e da nossa parte aqui, Júnior, também. E até trazer uma curiosidade para o pessoal. Não é tão simples a gente encontrar profissionais igual o Júnior, então um profissional que está há muitos anos no mercado, que tem uma carreira extremamente consolidada, que tem uma carteira de clientes extremamente consolidada, está disposto a estudar coisas diferentes. Então, o Júnior não conhece o crédito carbono por causa da esfera. Já conhece crédito carbono há muito tempo. Né? A gente acabou se conhecendo por assuntos em comuns, né? Mas assim, ele já estudava sobre o assunto. E o que a gente vê, às vezes? Uma rixa totalmente desnecessária. Então, muitas vezes um profissional confiando no o produtor rural vem, conversa com a gente, entende sobre o assunto. Quando vai conversar com um engenheiro de confiança que acompanha a parte ambiental da fazenda, ou às vezes o engenheiro florestal faz manejo, o engenheiro fala, olha, larga de mão disso, porque isso não existe. Isso não existe. E assim, é uma limitação intelectual e uma falta de interesse mesmo, de desconhecimento. Então, assim, imagina, eu estudo crédito carbono, eu não faço outra coisa, eu trabalho com isso. Imagina para o Júnior que tem diferentes caixinhas, né, Júnior? Então, a caixinha de empresário, a caixinha de marido, a caixinha de pai, daí a caixinha que tem que entender do manejo, a caixinha que tem que entender do georreferenciamento, tudo isso, e vem mais uma coisa na cabeça que você poderia se fechar e falar assim, não, isso não existe, não quero saber disso, e você se colocou exposto ali e entender e estudar sobre o assunto. Então, assim, que a gente encontre e tope cada vez mais profissionais como esse. Eu não vi isso na minha faculdade, o Júnior não viu na faculdade dele, e a maioria dos profissionais que trabalham com a gente, que a gente tem parceria, também não viram isso na faculdade, né? Então, às vezes, a gente tem que voltar a cadeirinha de aluno, sentar a bunda na cadeira e estudar. Um exemplo prático disso é que quando alguém procura o nosso escritório e está na dúvida, maneja o carbono, está procurando conhecimento, não é porque a gente não faz o serviço do manejo que a gente vai falar assim, manejo não presta, não está dando dinheiro, eu só estou ouvindo o produtor reclamar, pula fora do manejo. Não, muito pelo contrário. Até semana passada, né, Júnior? Tinha um Uhum. cliente aqui que estava na dúvida, eu falei, pega o contato aqui, fala com o Júnior, que de manejo ele entende, era até uma área de Rondônia, de manejo ele entende, pode explicar. Mas em nenhum momento, vou perder meu cliente para o carbono se eu indicar um... Não é isso. Além dessas soluções carbono, manejo dessas soluções ambientais, nós, como profissionais, olha, eu falando, não sou profissional, eu sou formado em administração, né? Não sou engenheiro igual a Marianita e o Júnior, mas eu me incluo, né? Afinal, a gente tem uma empresa aí ambiental. Nós, profissionais, a gente tem que
nos complementarmos como profissionais, como pessoas, como parceiros de negócios e não um excluir o outro. Porque o que a gente vê na parte do carbono é exatamente isso que a Maranita viu. A gente acessa o produtor vai falar com o engenheiro, um engenheiro, né, que atende a fazenda dele, um engenheiro terceiro, não o caso do Júnior, mas outros, e o cara fala assim, porra, nunca vi. Ou eu já tentei mexer com carbono no passado, não deu certo, então por isso o mercado é uma porcaria. Meu, mas é porque você tentou mexer e não deu certo que o mercado é ruim? Ou porque faltou acesso à informação? E muitas vezes a gente tenta contato e o cara não quer nem atender, não quer trocar ideia. Então, eu acho que fica também essa dica, fica esse feedback, esse insight aí, que para vocês, clientes, procurarem, assim como um escritório como o do Júnior. Por quê? Porque não é porque o Júnior não tinha até então a parte do carbono, profissionais lá dentro se dedicando exatamente a isso, que ele não buscou a gente buscou ele, fez uma parceria e agora tem atividades complementares. Então, tem que buscar profissionais, empresas que estejam com a cabeça aberta para o mercado. Porque aí, se você muitas vezes tem um profissional que te atende que é cabeça dura, fechado, você está perdendo de fazer negócio, de adicionar fontes de receita a mais aí na sua fazenda. Concorda, Júnior? Estamos certo ou estamos errado? Com certeza, é isso mesmo. O caminho é esse e a gente está aberto aqui a todo e qualquer assim, qualquer dúvida, né, dos clientes aí em comum, né, da Hemisfera. E é isso, o caminho é esse mesmo. A gente tem que trazer solução, né? A gente tem que estar o tempo todo, a gente tem que ser luz na vida das pessoas, né? Então, assim, você tem que tentar ajudar e fazer isso tornar realizável, né? Então, assim, de fato, pode contar comigo aí, tamo junto e é isso. Ô, Lucas, só um rapidinho antes de fechar. Eu não sou da parte do manejo, né? Então, o que chega em mim? Hoje chega muita coisa boa, porque a gente tem muito cliente do manejo. Mas antes, só chegava em mim as coisas que davam errada. Não porque esse negócio de manejo não presta, porque o fulano trabalhava com isso, agora tá com os containers barrados na exportação por causa de uma documentação, daí bloqueou tudo, tá bloqueando bem. O que você olha? Você apavora? Você olha pra isso, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, não. Vai acabar com a minha vida, eu vou ficar louca. Aí começa, daí você tem que pagar a taxa de container os dias que fica parado. Então, assim, como eu não conheço, né, não conhecia do assunto, o que chegava em mim? Só a notícia ruim que populariza, né? Então, a mesma coisa acontece do carbono. Então, muitas vezes o que populariza, que acaba todo mundo discutindo, são as maçãs podres do mercado, o que deu errado, mas o que tá dando certo, tá todo mundo tranquilo ali. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de profundidade na hora de analisar as coisas. Boa. E, Júnior, daqui uns... Do Júnior, a gente pode sim passar o contato do Júnior, mas é IP Soluções Ambientais, né? Então, Soluções inteligentes. soluções inteligentes, então você consegue no nosso Instagram encontrar esse contato, mas se de tudo você não conseguir encontrar o contato do Júnior, pode mandar direct aqui pra gente que a gente passa sim, tá? Pode passar. Júnior, tem a melhor forma aí do pessoal que está assistindo a live entrar em contato com você hoje? Qual que é, então? Pode, 69 9292 7557. Boa. E aí Eu o vou deixar Instagram... por escrito aqui, que daí Tá fica bom. mais fácil. Beleza. E no Instagram também, né? O Isso, Instagram. IP Soluções Inteligentes. Aí, ó, até onde o Júnior colocou o número, se clicar em cima, daí dá para seguir o Também Instagram dá dele lá também. isso. Uhum. Isso. E para quem está aí do lado do Júnior assistindo, tem o nosso Instagram, hemisfera.agro, e tem o nosso site também, www.hemisfera.com.br. Clicar lá, tem formulário, você preenche um formulário básico com as informações da sua área de mata, que em até um dia, se atender os critérios, se for o critério que a gente atende, até um dia a gente faz uma análise de viabilidade para você saber se tua área gera ou não crédito de carbono. Fechou, pessoal? Júnior, daqui uns dias estamos chegando aí, hein? No Rondônia aí, vamos passar pelo Amazonas, tem área de cliente nosso lá, que quem sabe vai dar negócio no manejo também. E a gente se encontra pessoalmente, beleza? Beleza, combinado. Vamos se encontrar, vocês vindo aqui, a gente marca alguma coisa aqui, uma reunião, beleza? Fechado. Valeu, tudo de bom, tá? Valeu, pessoal. Boa noite, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.